Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuação da leitura do livro Mística Cidade de Deus, tomo 1, segundo livro. Contém a apresentação da princesa do céu no templo, os favores que a destra divina lhe concedeu, a altíssima perfeição do que observou as cerimônias do templo, o grau de suas heróicas virtudes, seu santo desposório e o restante, até a encarnação do Filho de Deus exclusivo. Vamos entrar aqui no segundo livro. Capítulo 1. A apresentação de Maria Santíssima no templo aos 3 anos de idade. A Arca da Aliança, figura de Maria Santíssima. Entre as figuras que na lei escrita simbolizam Maria Santíssima, nenhuma foi mais expressiva que a Arca do Testamento. A matéria de que era feita, o que continha, o fim para o qual servia, o que por ela e com ela operava o Senhor naquela antiga sinagoga. Tudo era um esboço desta Senhora e do que por ela e com ela realizaria em a nova igreja evangélica. O cetro incorruptível, Êxodo 25:10, de que não por acaso, mas por divina disposição, foi construída, representa expressamente nossa arca mística, livre da corrupção do pecado atual e da oculta arcoma do original, com seu inseparável fomes e paixões. O finitíssimo e puríssimo ouro, de que era revestida, por dentro e por fora, indubitavelmente significava a mais perfeita elevação da graça e dons que em seus divinos pensamentos, ações, costumes resplandecia. Interior e exteriormente, foi impossível divisar nesta arca parte, tempo ou instante em que não estivesse toda repleta e revestida de graça, e graça de subidíssimos quilates. Maria, escrínio de Deus. As tábuas da lei, feitas de pedra, a urna do maná, Hebreus 9:4, e a vara dos prodígios que aquela antiga arca continha e guardava, não poderiam simbolizar com maior exatidão o Verbo manado. Encerrado na arca viva de Maria Santíssima, foi seu Filho unigênito a pedra fundamental, 1 Coríntios 3:11, e viva do edifício da Igreja Evangélica a pedra angular, Efésios 2:20, que uniu 2 povos tão opostos como os judeus e o gentio. Para isso foi cortada do monte da eterna geração, gravada pelo dedo de Deus com a nova lei da graça e depositada na arca virginal de Maria. Entenda-se, portanto, que esta grande rainha se tornou a depositária de quanto Deus era e fazia com as criaturas. Guardava também consigo o maná da divindade e da graça, o poder e a vara dos prodígios e maravilhas, para que somente nessa divina e mística arca se encontrasse a fonte das graças, o mesmo Deus, para dela transbordarem as maravilhas e prodígios do poder divino. Quanto este Senhor é, quer e faz, saiba-se que em Maria está encerrado e depositado. Maria, propiciário e trono da graça. A tudo isto, era consequente que a Arca da Aliança, Êxodo 26:34, não pela figura e sombra, mas pela verdade que simbolizava, servisse de penha, eu acho, né? Ou sustentáculo ao propiciatório. Neste pusera o Senhor seu trono e tribunal de misericórdia, para ouvir seu povo,
responder-lhe e conceder-lhe suas petições e favores. Assim, em nenhuma outra criatura, fora de Maria Santíssima, colocou Deus seu trono de graça. Não podia deixar de fazê-la propiciatório, uma vez que havia construído esta mística e verdadeira arca para nela se encerrar. Deste modo, parece que o tribunal da divina justiça ficou reservado a Deus, enquanto o propiciatório e tribunal da misericórdia foram dados a Maria Dulcíssima. A ela, como ao trono da graça, deveríamos ir com segura confiança, a apresentar nossos pedidos, suplicar benefícios, graças e misericórdias, que fora do propiciatório da grande Rainha Maria, nem são ouvidas, nem despachadas para o gênero humano. Maria, a arca do Novo Testamento, deveria ficar no templo. Tão misteriosa e sagrada arca, construída pela mão do mesmo Senhor para a sua habitação e propiciatório de seu povo, não estava bem fora do templo, onde se encontrava guardada outra arca material, figura desta verdadeira e espiritual do Novo Testamento. Por esta razão, ordenou o autor desta maravilha que Maria Santíssima fosse colocada em sua casa, o templo, terminados 3 anos após seu felicíssimo nascimento. Verdade é que, com grande admiração, vejo muita diferença entre o que sucedeu com aquela primeira e figurativa arca e o que acontece com a segunda e verdadeira. Quando o rei Davi transladou a arca para diferentes lugares e depois seu filho Salomão a colocou no templo, seu lugar apropriado. Ainda que aquela arca não tinha outra grandeza senão a de representar Maria Santíssima e seus mistérios. Foram suas transladações e mudanças festivas e cheias de regozijo para aquele antigo povo. Testemunharam as solenes procissões que fez Davi da casa de Aminadab e a de Obededom. Segundo Reis 6:10. Tem outros aqui que agora eu não sei o que significa. Aí tem Terceiro Reis 8:5, Segundo Reis 12. E desta ao tabernáculo de Sião, cidade de Davi. Finalmente de Sião foi transladada por Salomão ao novo templo que edificara por ordem do Senhor para a casa de Deus e oração. As transladações da antiga arca e a apresentação de Maria. Em todas essas transladações, conduziu-se a antiga arca da aliança com pública veneração e culto soleníssimo de música, danças, sacrifícios e júbilos daqueles reis e de todo o povo de Israel. Refere-o à história sagrada nos livros 2º e 3º dos reis e 1º e 2º dos Paralipômenos. Nossa mística e verdadeira arca, Maria, entretanto, ainda que mais rica, estimável e digna da maior veneração entre todas as criaturas, não foi levada ao templo com tão solene aparato e ostentação pública. Não houve nesta misteriosa transladação sacrifícios de animais, nem pomba real e majestade de rainha. Foi conduzida da casa de seu pai Joaquim nos humildes braços de sua mãe Ana, que, embora não fosse pobre, nesta ocasião levou sua querida filha para apresentá-la ao templo ao modo dos pobres, com humildade e recolhimento, sozinha e sem ostentação popular. Toda a glória e majestade dessa procissão quis o Altíssimo fosse divina e invisível. Os mistérios de Maria Santíssima foram tão elevados e ocultos que muitos deles até hoje são desconhecidos pelos inescrutáveis juízos do Senhor, que reserva tempo e hora oportunos para todas e cada uma das coisas, razão pelo qual a apresentação da Virgem foi sem aparato. Admirando-me eu, na presença do Altíssimo desta maravilha, e louvando os seus desígnios
dignou-se Sua Majestade responder-me desta maneira: se ordenei que a arca do Velho Testamento fosse venerada com tanta festividade e aparato, era por ser figura expressa de quem seria a mãe do Verbo manado. Aquela arca era irracional e material, e com ela podia-se, sem inconveniente, usar de tal celebridade e ostentação. Com a arca viva e verdadeira, porém, não permitia assim, enquanto viveu em carne mortal, para ensinar com este exemplo o que tu e as demais almas deveis aprender, enquanto sois viadoras. Aos meus escolhidos, gravados em minha mente e aceitação para a eterna memória, não quero que a honra e exagero e ostensivo aplauso dos homens lhes sirva, na vida mortal, como recompensa do que fizeram para minha honra e serviço. Tampouco lhes convém o risco de repartir o amor entre aquele que os justifica e faz santos, e aqueles os que celebram por tais. Um é o Criador que o fez, sustenta, ilumina e defende. Único há de ser o amor e a atenção, e não o devem repartir, ainda que seja para remunerar e agradecer as honras tributadas, com zelo piedoso aos justos. O amor divino é delicado, a vontade humana fragilíssima e limitada, dividida, pouco e imperfeitamente pode fazer, e depressa tudo perde. Para deixar este ensinamento, eu não quis que fosse conhecida e honrada durante a vida, nem levada ao templo com ostentação e honra visíveis, aquela que era santíssima e por minha proteção não podia cometer imperfeição. O exemplo de Cristo e Maria devem abonar a virtude e condenar o vício. Além disto, enviei meu unigênito do céu e criei aquela que seria sua mãe para desiludir os mortais e tirar do mundo o erro, que se tornara iniquíssima lei estabelecida pelo pecado. Ser o pobre desprezado e o rico estimado, abatido o humilde e exaltado o soberbo, o virtuoso vituperado e o pecador acreditado, o modesto e recolhido julgado por insensato e o arrogante considerado e corajoso, a pobreza humilhante e infeliz, as riquezas fausta ostentação, pombas, honras e deleites perecedores, procurados e apreciados pelos homens incipientes e carnais. O Verbo e sua mãe vieram reprovar e condenar tudo isso como ilusório e enganador, para que os mortais conhecessem o formidável perigo em que vivem, amando e entregando-se tão cegamente à falsidade do sensível e deleitável. Deste sano amor lhes nasce o afã, com quem fogem da humildade, mansidão e pobreza, afastando de si tudo que tem cheiro de virtude verdadeira, penitência e abnegação de suas paixões. Entretanto, é isto que agrada a minha justiça, e é aceita a meus olhos, por ser o santo, o honesto, o justo que será recompensado com o prêmio de eterna glória, enquanto o contrário receberá sempiterno castigo. O Espírito de Deus, oposto ao do mundo. Os olhos terrenos dos mundanos e carnais não conseguem ver esta verdade, nem querem aceitar a luz que ela lhes mostraria. Tu, porém, ouve-a, grava em teu coração, pelo exemplo do Verbo manado e de sua mãe, que em tudo o imitou. Ela era santa, e em minha estima, a primeira depois de Cristo. Toda veneração e honra dos homens eram-lhe devidas, pois nem poderiam lhe dar o quanto merecia. Todavia dispus que por então não fosse conhecida nem honrada, para nela ostentar o mais santo, o mais perfeito, o mais apreciável e seguro que meus escolhidos deveriam imitar e aprender da mestra da verdade, a humildade, o escondimento, o retiro, o desprezo
da enganadora vaidade do mundo, o amor aos trabalhos, às tribulação, desprezos, aflições e descrédito das criaturas. Uma vez que tudo isto não se ajusta com os aplausos, honras e estima dos mundanos, determinei que Maria Puríssima não as tivesse, nem quero que meus amigos as recebam ou aceitem. Se para minha glória às vezes os torno conhecidos no mundo, não é porque eles o desejem, mas com humildade, sem delas se afastarem, se submetem à minha disposição e vontade, quanto deles dependem. Para si só desejam e amam o que o mundo despreza, e o que o Verbo manado e sua Mãe Santíssima fizeram e ensinaram. Esta foi a resposta do Senhor para minha admiração e reparo. Com isto me deixou satisfeita e instruída de quanto desejo e devo executar. São Joaquim e Santa Ana levam Maria ao templo. Fim do prazo dos 3 anos determinado pelo Senhor, saíram de Nazaré Joaquim e Ana, acompanhados de alguns parentes, levando consigo a verdadeira arca da aliança, Maria Santíssima nos braços de sua mãe, para depositá-la no santo templo de Jerusalém. Apressava-se a formosa menina com fervorosos afetos, seguindo os perfumes de seu amado. Cântico 1:3, para ir procurar no templo aquele mesmo que levava no coração. Esta humilde procissão seguia sem acompanhamento de criaturas terrenas, nem visíveis aparatos, mas com brilhante e numeroso séquito de espíritos angélicos. Para celebrar esta festa haviam descido do céu, além dos que ordinariamente guardavam sua rainha menina. Cantavam com música celestial novos cânticos de glória e louvor do Altíssimo, ouvindo-os a princesa do céu, que caminhava com formosos passos à vista do supremo e verdadeiro Salomão. Assim prosseguiram sua viagem de Nazaré até a cidade santa de Jerusalém, sentindo os ditosos pais da menina Maria grande júbilo e consolação espiritual. Chegaram ao templo e nele entraram. A bem-aventurada Ana, em companhia de São Joaquim, levando sua filha e senhora pela mão, fizeram os 3 devota e fervorosa oração ao Senhor, os pais oferecendo a filha e esta oferecendo-se a si mesma, com profunda humildade, adoração e reverência. Somente ela conheceu como o Altíssimo a aceitava e recebia. De um divino resplendor que encheu o templo, saiu uma voz que lhe dizia: Vem, esposa minha escolhida, vem a meu templo, onde quero que me louves e bendigas. Terminada a oração, levantaram-se e dirigiram-se ao sacerdote que os abençoou. Todos juntos levaram a menina a um aposento, onde se encontrava o colégio das jovens que ali se educavam, em internato e santos costumes, até chegar à idade de tomar estado de matrimônio. Recolhiam-se ali especialmente as primogênitas da tribo real de Judá e da sacerdotal de Levi. Maria despede-se de seus pais. Subia-se a este colégio por uma escada de 15 degraus, onde vieram outros sacerdotes receber a bendita menina Maria. Aquele que a levava colocou-a no primeiro degrau. Ela lhe pediu licença e, voltando-se para seus pais, Joaquim e Ana, pôs-se de joelhos, beijou-lhes as mãos, pediu-lhes a bênção e rogou-lhes que a encomendassem a Deus. Os santos pais abençoaram-na com grande ternura e muitas lágrimas, e a menina subiu os 15 degraus com incomparável fervor e alegria, sem voltar-se para trás, sem chorar, sem tomar qualquer atitude pueril, nem demonstrar sentimento pela despedida de seus pais. A todos admirou vê-la com majestade e inteireza tão peregrina em tão tenra idade. Os sacerdotes a receberam
levaram ao colégio das demais virgens, e o santo Simeão, sumo sacerdote, a entregou às mestras, uma das quais era Ana, a profetisa. Esta santa matrona havia sido preparada com especial graça e luz do Altíssimo para se encarregar da filha de Joaquim e Ana. Por divina disposição mereceu, por sua santidade e virtude, ter por discípula aquela que seria a mãe de Deus e mestra de todas as criaturas. São Joaquim e Santa Ana voltam a Nazaré, a escada de Jacó. Voltaram Joaquim e Ana para Nazaré, desolados e empobrecidos, sem o rico tesouro de seu lar, mas o Altíssimo os confortou e consolou. O santo sacerdote Simeão, ainda que no momento não conhecesse o mistério encerrado naquela menina, teve, porém, grande luz de que era santa e escolhida do Senhor. Os outros sacerdotes sentiram também por ela grande admiração e reverência. Naquela escada que a menina subiu, realizou-se com toda a exatidão o que Jacó viu na sua. Gênesis 28:12. Anjos que subiam e desciam, uns acompanhavam, outros vinham receber sua rainha. No alto esperavam a Deus para aceitá-la por filha e esposa. E em seus afetos amorosos, ela sentiu que verdadeiramente aquela era a casa de Deus e a porta do céu. Maria confia-se à mestra e cumprimenta as companheiras. Confiada à mestra, a menina Maria, com profunda humildade, de joelhos lhe pediu a bênção e lhe suplicou que a recebesse sob sua obediência, ensino e direção, tendo paciência pelo muito que com ela trabalharia e padeceria. Ana profetisa, a mestra, recebeu-a com agrado e lhe disse: Minha filha, em mim achareis mãe e amparo, e eu cuidarei de vós e de vossa criação com todo o desvelo possível. Em seguida, com a mesma humildade, Maria dirigiu-se a todas as meninas que ali se encontravam, cumprimentando-as e abraçando-as. Ofereceu-se para serva de todas e pediu-lhes que, sendo mais velhas e mais instruídas no que deviam fazer, a ensinassem e mandassem. Finalmente lhes agradeceu por a terem aceitado em sua companhia, apesar de não a merecer. Doutrina da Santíssima Virgem Maria. Graça da vocação à vida religiosa. Minha filha, a maior felicidade que nesta vida mortal uma alma pode receber é ser chamada pelo Altíssimo à sua casa para se consagrar ao seu serviço. Por este favor, a resgata de perigosa escravidão e a liberta da vil servidão do mundo, onde sem liberdade deve comer o pão com o suor do seu rosto. Gênesis 3:10. Quem há tão incipiente e obscurecido que não conhece o perigo da vida mundana, com tantas leis e costumes abomináveis, tais como a astúcia diabólica e a perversidade dos homens nela introduziram? A melhor parte é a vida religiosa e o retiro. Aqui se encontra porto seguro. O resto é tormenta, ondas encapeladas, cheias de dor e desgostos. Não reconhecerem os homens esta verdade, nem agradecerem este singular benefício. É repreensível dureza de coração e esquecimento de si mesmos. Tu, porém, minha filha, não te faças surdas à voz do Altíssimo. Atende, trabalha e corresponde a ela. Advirto-te que um dos maiores empenhos do demônio é impedir a vocação religiosa, quando o Senhor chama e dispõe as almas para se dedicarem ao seu serviço. A aversão do demônio pela vida religiosa. Somente o ato público e sagrado de receber o hábito e entrar em religião, ainda que não se faça sempre com fervor e pureza de intenção devidas, revolta e enfurece o dragão infernal e seus demônios.
não toleram a glória do Senhor, o gozo que sente os santos anjos, além de saber que aquele mortal inimigo que a vida religiosa santifica e aperfeiçoa. Acontece muitas vezes que, havendo nela entrado, por motivos humanos e terrenos, depois a ação da graça melhora e corrige tudo. Se isto sucede quando no princípio não houve intenção tão reta como convinha, muito mais poderosa e eficaz será a luz e virtude do Senhor e disciplina da religião para a alma que a abraça, movida pelo divino amor e com o íntimo e verdadeiro desejo de procurar servir e amar a Deus. Ser fiel sem olhar para trás. Para o Altíssimo reformar e aperfeiçoar quem entra no estado religioso, qualquer que seja o motivo que o trouxe, convém que, tendo voltado as costas ao mundo, não torne a olhá-lo. Apague suas imagens da memória e esqueça o que com tanta dignidade deixou. Os que não seguem este ensinamento e são ingratos e desleais a Deus, sem dúvida são atingidos pelo castigo da mulher de Ló. Gênesis 19, 26. Embora pela divina piedade não seja visível ao olhar exterior, interiormente é muito real, tornando a alma seca, gelada, sem fervor nem virtude. Sem o amparo da graça, não realiza o ideal de sua vocação, nem aproveita o benefício da vida religiosa. Nela não encontram consolo espiritual, nem merecem que o Senhor os olhe e visite como filhos, mas são repudiados como escravos infiéis e fugitivos. Lembra, Maria, que para ti o mundo há de estar morto e crucificado, e tu para ele, sem guardares afeto e recordação de qualquer coisa terrena. Se às vezes for necessário exercitar a caridade com o próximo, ordena-a tão bem que, em primeiro lugar, ponhas o bem de tua alma, sua segurança e quietude, paz e tranquilidade interior. Evitando os excessos viciosos, deve ser muito atenta a essas advertências, se quiseres permanecer em minha escola. Capítulo 2. Especial favor que o Altíssimo concedeu a Maria Santíssima logo após sua entrada no templo. Primeiros atos de Maria no templo. Tendo partido os pais da divina menina e ficando ela a residir no templo, a mestra indicou-lhe a cela que entre as demais virgens lhe estava reservada, semelhante a grandes alcovas ou pequenos aposentos individuais. Prostrou-se em terra a princesa do céu e beijou-a, por ser solo lugar do templo. Adorou ao Senhor, dando-lhe graças pelo novo benefício de a ter recebido ali, e a mesma terra por sustentá-la quando se considerava indigna de a pisar. Dirigiu-se a seus santos anjos, dizendo: Príncipes celestiais, mensageiros do Altíssimo, fidelíssimos amigos e companheiros meus, suplico-vos de todo o coração que neste templo de meu Senhor exerciteis comigo o ofício de vigilantes sentinelas, avisando-me de tudo o que devo fazer. Ensinai-me a dirigir-me como guias e mestre de minhas ações, para que acerte a cumprir em tudo a perfeita vontade do Altíssimo, a comprazer aos santos sacerdotes e a obedecer a minha mestra e companheiras. Falando em particular com os 12 anjos, os quais, como dizemos acima, eram os 12 do Apocalipse, disse-lhes: E a vós, embaixadores meus, peço-vos, se o Altíssimo vos permitir, consoleis meus santos pais em sua aflição e solidade. A Virgem levada ao céu empíreo. Obedeceram a sua rainha estes 12 anjos. Ficando ela com os demais em divinos colóquios, sentiu a força superior que a movia forte e suavemente, espiritualizando-a e elevando-a em ardente êxtase. O Altíssimo ordenou aos serafins que a assistiam, que preparassem e iluminassem sua alma santíssima.
foi-lhe dada uma luz, ou qualidade divina, que aperfeiçoou e proporcionou suas potências com o objeto que lhe queria manifestar. Assim preparada, acompanhada de todos os seus anjos e outros muitos, vestida por uma refulgente nuvenzinha, foi levada em corpo e alma até o céu empíreo, onde a Santíssima Trindade a acolheu com digna benevolência e agrado. Prostrou-se ante a presença do poderoso e Altíssimo Senhor, como costumava nas demais visões, e adorou com profunda humildade e reverência. Em seguida, foi iluminada novamente com outra qualidade ou luz, na qual viu a divindade intuitiva e claramente, sendo esta a segunda vez que lhe foi manifestada por este modo intuitivo. Contava então 3 anos de idade. Palavras do Eterno Pai a Maria. Não há sentido nem língua que possam manifestar os efeitos desta visão e participação da divina essência. A pessoa do Eterno Pai falou à futura mãe de seu filho: Pomba e dileta minha, quero que veja os tesouros de meu ser imutável e perfeições infinitas, e os ocultos dons que destino para as almas que escolhi como herdeiras de minha glória, depois de serem resgatadas pelo sangue do Cordeiro, que por elas há de morrer. Verifica, minha filha, quão liberal sou com as criaturas que me conhecem e me amam, quão verdadeiro em minhas palavras, quão fiel em minhas promessas, quão poderoso e admirável em minhas obras. Adverte, esposa minha, quão infalível é esta verdade. Quem me seguir não viverá em trevas. Quero que tu, minha escolhida, sejas testemunha ocular dos tesouros que tenho preparado para elevar os humildes, remunerar os pobres, exaltar os desprezados e premiar tudo quanto pelo meu nome fizerem ou padecerem os mortais. Resposta de Maria Santíssima. Outros grandes mistérios conheceu a Menina Santíssima nesta visão da divindade, ainda que em outra vez se lhe houvesse manifestado claramente, sendo infinito o objeto. Sempre ficam novas imensidades para serem comunicadas, com maior admiração e amor de quem recebe este favor. Respondeu Maria Santíssima ao Senhor: Altíssimo e Supremo Deus eterno, sois incompreensível em nossa grandeza, em vossa grandeza, rico em misericórdias, pródigo em tesouros, inefável nos mistérios, fidelíssimo nas promessas, verdadeiro nas palavras, perfeitíssimo em vossas obras, porque sois Senhor infinito e eterno em vosso ser e perfeições, que fará minha pequenez, Altíssimo Senhor, na visão de sua grandeza? Reconheço-me indigna de contemplar vossa grandeza, vendo-me necessitada de que com ela me olheis. Se em vossa presença se aniquila toda criatura, que fará vossa serva que é pó? Cumpri em mim todo o vosso querer e beneplácito. Se aos vossos olhos são tão estimáveis trabalhos e desprezos, a humildade, paciência e mansidão dos mortais, não permitais, amado meu, que eu me prive de tão rico tesouro e penhores de vosso amor. Quanto à recompensa, dai a vossos servos e amigos, que a merecerão melhor que eu, pois nada tenho feito em vosso serviço e agrado. Maria faz voto de castidade. Muito se agradou o Altíssimo com essa petição da divina menina e fê-la compreender que lhe concederia trabalhar e sofrer por seu amor, no decurso da vida, sem lhe revelar, por então, a ordem e o modo como tal sucederia. Deu graças à princesa do céu pelo benefício e favor de ser escolhida para trabalhar e padecer pelo nome e glória do Senhor,
manifestou o fervoroso desejo de alcançar a permissão de Sua Majestade para fazer em sua presença 4 votos de castidade, pobreza, obediência e perpétuo encerramento no templo, para onde o Senhor a trouxera. A este pedido respondeu-lhe o Senhor: Esposa minha, meus pensamentos elevam-se acima de todas as criaturas. E tu, minha eleita, desconheces agora o que no decurso de tua vida te pode suceder, e que não será possível satisfazer teus fervorosos desejos em tudo e no modo como pensas agora. Aceite e quero que faças o voto de castidade, e que também renuncies desde já às riquezas terrenas. Quanto aos demais votos e suas matérias, é minha vontade que, por quanto possível, procedas como se os tivesses feito. Teu desejo se cumprirá em outras muitas donzelas que no tempo futuro da lei da graça, por te imitarem e me servirem, farão os mesmos votos, vivendo reunidas em congregações. Deste modo, serás mãe de muitas filhas. Não fez voto de pobreza e obediência, mas praticou essas virtudes. Fez a menina Santíssima, em presença do Senhor, voto de castidade, sem obrigar-se aos demais. Renunciou à afeição de tudo quanto é terrestre criado, propondo-se obedecer por amor de Deus a todas as criaturas. No cumprimento destes propósitos foi mais pontual, fervorosa e fiel, de quantos por voto o prometeram ou prometerão. Com isto cessou a visão intuitiva e clara da divindade, mas não foi logo restituída à terra. Em estado menos elevado, recebeu outra visão imaginária do mesmo Senhor, estando sempre no céu empíreo, de maneira que a visão da divindade seguiram-se outras imaginárias. Os serafins preparam a Virgem para o desposório com Deus. Nestas visões aproximaram-se alguns serafins, dos quais imediatos ao Senhor, que a seu mandato a adornaram, na seguinte forma: primeiro, todos os seus sentidos foram iluminados como a claridade ou lume, que os enchia de graça e formosura. Em seguida, vestiram-lhe uma túnica preciosíssima e refulgente. Cingiram-na com um cinto cravejado de diferentes pedras multicores, brilhantes e transparentes, que a embelezaram acima de toda imaginação, significando a imaculada pureza e demais virtudes heróicas de sua alma santíssima. Puseram-lhe também um colar de inestimável e súbito valor, com 3 grandes pedras, símbolo das 3 maiores e mais excelentes virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Pendiam do colar sobre o peito, como indicado o lugar onde repousam tão ricas joias. Deram-lhe depois 7 anéis de rara beleza colocados em seus dedos pelo Espírito Santo, em testemunho de que a adornava com seus dons. Em grau eminentíssimo, como remate de todo este ornato, a Santíssima Trindade pôs-lhe sobre a cabeça uma coroa imperial de matéria e pedras inestimáveis, constituindo-a esposa sua e imperatriz do céu. Por garantia destes títulos, sua branca e refulgente veste estava semeada de letras ou dístigos de ouro finíssimo e muito brilhante, que diziam: Maria, filha do Eterno Pai, esposa do Espírito Santo e mãe da verdadeira luz. Este último título não foi entendido pela Divina Senhora, mas sim pelos anjos, que, admirados no louvor do seu autor, assistiam a acontecimento tão novo e peregrino. Em confirmação de tudo o que se realizara, o Altíssimo despertou mais vivamente a atenção
dos espíritos angélicos. Do trono da Beatíssima Trindade saiu uma voz que assim falava a Maria: por toda a eternidade serás nossa esposa, querida e escolhida entre todas as criaturas. Os anjos te servirão e todas as nações e gerações te chamarão bem-aventurada. Lucas 1:48. Celebra-se o desposório de Maria com o Altíssimo. Ataviada a soberana menina com as galas da divindade, celebrou-se o mais célebre e maravilhoso desponsório que jamais puder imaginar os mais elevados querubins e serafins. O Altíssimo a recebeu por esposa singular e única, constituiu-a na mais suprema dignidade que pode caber em pura criatura, para nela depositar sua mesma divindade na pessoa do Verbo, e com ele todos os tesouros de graça que a tal dignidade convinha. Mantinha-se humilíssima entre todos os humildes, absorta no abismo de amor e admiração que lhes causavam tais favores e benefícios. Na presença do Senhor disse: a Virgem exprime seus sentimentos. Altíssimo Rei e Deus incompreensíveis, que sois vós e quem sou eu? Para que vossa dignação olhe a quem é pó, indigna de tais misericórdias? Em vós, meu Senhor, como em claro espelho, conheço o vosso ser imutável e vejo, sem engano, a baixeza e vileza do meu. Contemplo vossa imensidade, meu nada. Neste conhecimento, fico aniquilada e desfeita em admiração de que a majestade infinita se incline a tão humilde vermezinho que só pode merecer o desprezo de todas as criaturas. Ó Senhor e todo meu bem, quanto sereis glorificado e engrandecido por isso? Que admiração produzis em vossos espíritos angélicos, conhecedores de vossa infinita bondade, grandeza e misericórdia, por elevardes do pó quem é tão pobre e a colocardes entre os príncipes. Recebo-vos, meu Rei e Senhor, por esposo, e ofereço-me por vossa escrava. Não terá meu entendimento outro objeto, nem minha memória outra imagem, nem minha vontade outro alvo, nem desejo fora de vós sumo verdadeiro e único bem, amor meu. Meus olhos não se erguerão para ver outra criatura humana, nem minhas faculdades e sentidos se ocuparão de ninguém, fora de vós e no que vossa majestade quiser. Somente vós, meu amado, existirei para vossa esposa. Cântico 2,16. E ela será só para vós, imutável e eterno bem. Maria faz diversas súplicas a Deus e é reconduzida ao templo. Recebeu o Altíssimo com inefável prazer esta aceitação feita pela soberana princesa do novo desposório celebrado com sua alma santíssima, como a verdadeira esposa e senhora de toda a criação. Pôs-lhes nas mãos todos os tesouros de seu poder e graça, mandando-lhe pedir quanto desejasse, que nada lhe seria negado. Assim o fez a humilíssima pomba. Pediu ao Senhor com ardentíssima caridade enviasse seu unigênito ao mundo para a salvação dos mortais, que a todos chamasse ao conhecimento verdadeiro de sua divindade, que a seus pais naturais Joaquim e Ana aumentasse o amor e os dons de sua divina destra, e aos pobres e aflitos consolasse e confortasse em seus trabalhos. Para si mesma, pediu o cumprimento e beneplácito de sua divina vontade. Estas foram as petições mais particulares que fez a nova esposa Maria. Nesta ocasião, a Beatíssima Trindade. Entoaram os espíritos angélicos novos cânticos em louvor ao Altíssimo, os designados por Deus. Com celestial harmonia,
trouxeram de novo a menina Santíssima do Céu Empírio ao templo donde a tinham levado. A menina Maria despoja-se de todas as coisas materiais, para começar logo a praticar o que prometera na presença do Senhor. Dirigiu-se à sua mestra e lhe entregou tudo quanto sua mãe Santana lhe deixara para suas necessidades e bem-estar, até roupas e alguns livros. Pediu-lhe que distribuísse aos pobres ou como lhe parecesse bem, e lhe ordenasse quanto deveria fazer. A discreta mestra, que como disse era Ana a profetisa, com divina inspiração aceitou e aprovou o que a formosa menina Maria oferecia, e a deixou pobre e sem nada além da roupa que vestia. Propôs-se ter por ela particular cuidado, visto ser a mais pobre e destituída, porquanto as demais meninas tinham pecúlios, enxovais e outras coisas de que podiam dispor livremente. A Escritura confessa sua incapacidade para narrar estes mistérios. Deu-lhe também a mestra o regulamento de vida, tendo primeiro consultado o sumo sacerdote. Com esse despojamento e submissão, conseguiu a raiz soberana de todas as criaturas ficar solitária, destituída e despojada de todas elas e de si mesma, sem reservar outro afeto e propriedade, senão o ardentíssimo amor do Senhor e seu próprio abatimento e humilhação. Confesso minha suma ignorância, pobreza e insuficiência, sentindo-me totalmente indigna de explicar mistérios tão soberanos e ocultos. Se nem as expeditas línguas dos sábios e a ciência e o amor dos supremos querubins e serafins seriam suficientes, que poderá dizer uma mulher inútil e ignorante? Estou convencida do quanto ofenderia a grandeza de sacramentos tão veneráveis se não tivesse a desculpa da obediência. Mas ainda com ela temo e conheço que a ignoro e calo o mais importante, e só digo que é o mínimo de cada um dos mistérios e sucessos desta cidade de Deus, Maria Santíssima. Doutrina da Santíssima Virgem Maria. Origem da vida religiosa. Minha filha, entre os grandes e inefáveis favores que no decurso de minha vida recebi da destra do Poderoso, um deles foi o que acabaste de conhecer e descrever. Na visão clara da divindade e do compreensível ser do Altíssimo, conheci ocultíssimos sacramentos e mistérios. Naquele ornato e desposório, recebi incomparáveis benefícios e docíssimos efeitos em meu espírito. O meu desejo de fazer os 4 votos de pobreza, obediência, castidade e clausura agradou muito ao Senhor. Por ele mereci que se estabelecesse na Igreja e lei da graça os mesmos votos para as religiosas como hoje se costuma. Essa foi a origem do que agora fazeis. Vós, as religiosas, segundo o que disse Davi, após dela as virgens serão conduzidas ao rei. No Salmo 44:15. Ordenou o Altíssimo que meus desejos constituíssem o fundamento dos institutos religiosos da lei evangélica. Tudo o que propus diante do Senhor cumpri, inteira e perfeitissimamente, quanto era possível a meu estado de vida. Jamais olhei para o rosto de homem algum, nem sequer a de meu esposo José, ou dos anjos quando me apareciam em forma humana, mas em Deus vi e conheci a todos. A nenhuma coisa criada ou racional, a nenhuma ação ou inclinação humana fui apegada. Não tive vontade própria, sim ou não, farei ou não farei, porque em tudo fui governada pelo Altíssimo, diretamente ou pela obediência às Escrituras. Obediência às criaturas, a quem voluntariamente me sujeitava.
Seriedade da vida religiosa. Não ignores, caríssima, que o estado da vida religiosa é sagrado e ordenado pelo Altíssimo, para nele se conservar a doutrina da perfeição cristã e a perfeita imitação da vida santíssima de meu filho. Por esta razão, encontra-se sumamente indignado com as almas religiosas que dormem esquecidas de tão alto benefício, vivendo tão descuidadas e mais relaxadamente que muitos mundanos. Mais do que a eles, aguarda-lhes severo julgamento e castigo. Também o demônio, antiga e astuta serpente, para tentar e vencer aos religiosos e religiosas, usa de mais zelo e sagacidade do que para perverter o resto dos mundanos. Quando derriba uma alma religiosa, há grande vigilância e solicitude em todo o inferno, para impedi-la de levantar-se mediante os recursos que o estado religioso lhes oferece com tanta facilidade, tais como a obediência, os piedosos exercícios, o uso frequente dos sacramentos, para que tudo se torne inútil e não aproveite ao religioso e fiel. Usa o inimigo de tantas artes e ardis, que causaria espanto conhecê-los. Grande parte se deixa perceber nos esforços e diligências que emprega a alma religiosa para defender suas relaxações. Desculpa-as quanto pode, e se não, acrescenta-lhes maiores desobediências, desordens e culpas. A religiosa deve sublimar a natureza. Fica avisada, pois, minha filha, e teme tão desastroso perigo, com o auxílio da divina graça, procura elevar-te acima de ti mesma, sem consentir voluntariamente em qualquer afeto ou movimento desordenado. Quero que trabalhes em morrer inteiramente para tuas paixões e em te espiritualizar, para extinguir em ti tudo que é terrestre e adquirir em tua vida e conversação o estilo da natureza angélica. Para ter direito ao nome de esposa de Cristo, hás de ultrapassar o modo humano de ser, para subir a outro divinizado. Ainda que sejas terra, deverás ser terra abençoada, sem espinhos de paixões e cujo copioso fruto seja todo para o Senhor a quem pertence. Se tens por esposa aquele supremo Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, dedignas-te de voltar os olhos e ainda menos o coração aos vis escravos que são as criaturas humanas. Até os anjos te amam e respeitam pela tua dignidade de esposa do Altíssimo. Entre os mortais, considera-se temerária e desmedida ousadia que o homem vil põe os olhos na esposa do príncipe. Que delito será pô-los na esposa do Rei Celestial e Todo-Poderoso? E não será menor culpa ela aceitar e consentir. Fica certa e não esqueça que é desmedido e terrível castigo que para este pecado está preparado. Não te mostro, porque tua fraqueza não suportaria. Quero que baste meu ensinamento para executares tudo o que te ordeno. Imita-me como discípula quanto for possível as tuas forças, e se solícita em instruir e fazer que tuas monjas pratiquem esta doutrina. Senhora e Rainha piedosíssima, com júbilo de minha alma ouço vossas docíssimas palavras, cheias de espírito e vida. Desejo gravá-las no íntimo do coração, como a graça de vosso Filho Santíssimo, que vos suplico me alcanceis. Se me derdes licença, falarei em vossa presença como discípula ignorante, a sua mestra e senhora. Minha mãe, amparo, ordenais que eu cumpra os 4 votos de minha profissão, conforme é minha obrigação e vontade.
Ainda que tíbia e indigna, peço-vos alguma doutrina mais extensa para me orientar no cumprimento deste dever, de acordo com o desejo que a minha alma inspirastes. Amém. Fiat.